Não é que sextou? Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu encontrei para contar para vocês uma história de uma casa, tá? Que chama Herdade de Monte Cristo. Eu não sei por qual motivo eles chamam de Herdade de Monte Cristo. Em alguns lugares eu vi como Homestead Monte Cristo ou Monte Cristo Homestead, mas é uma casa na Austrália e é uma casa muito antiga da Austrália que tem uma história assim incrível. E vamos lembrar, a Austrália, tá? Quando os europeus chegaram, eles fizeram ali, enfim, muita maldade com os nativos do lugar, e a Austrália ela era considerada uma terra ruim para plantio, e isso vai ser muito importante da gente saber para a gente conseguir entender bem essa história, entender bem como os Crowley, que é o sobrenome da família que vai construir então essa casa, vai conseguir perseverar numa terra de repente aí para eles considerada sem muito valor. E antes de eu pedir o like de vocês aqui nesse vídeo, que é bastante importante, eu venho trazer hoje para vocês a literatura, gente, um especial de Natal da literatura aqui pro canal. Eu sempre trago as caixinhas da literatura para cá, não posso deixar de trazer dessa vez para vocês, e inclusive, tá, escutem esse recado, porque dessa vez, se você não experimentou ainda assinar literatura, você vai ter uma boa oportunidade, porque esse mês, usando o cupom Joyce Sexta, vocês vão ter 30% de desconto nas duas, tá? Duas primeiras mensalidades dessas caixinhas aqui, tá? Lembrando que a literatura, ela tem como objetivo tirar livros, tá? Livros que estão fora do mercado, fora de jogo, as pessoas não estão lendo, ou estão parados, vocês não querem mais o livro, querem trocar, querem ali renovar a leitura. O que vocês fazem? Vocês assinam a literatura, porque eles mandam para vocês livros que não são novos, mas vem em estado muito bom, em caixinhas super bonitinhas, como eu sempre mostro para vocês, com vários brindes, bottoms, e também vai variar muito de acordo com a categoria que vocês escolherem, tendo eles, tá? O kit básico e também o kit extra. Eu sempre aconselho o kit extra, que vocês vão ter sempre mais surpresas. E a surpresa não para por aí não. Se você usar o meu cupom de desconto para assinar a literatura, lembrando que o desconto ele é válido, tá? Para qualquer um dos dois planos, básico como também o plano extra, e você ainda pode escolher o estilo de livro, o gênero que você mais gosta. Eu normalmente assino o Dark, e você também vai receber, se usar o meu cupom de desconto, um livro extra, tá? Então, eu recebi aqui Quem Tem Medo do Escuro, do Sidney Sheldon, mas eu já recebi diversos livros, todas as vezes a literatura capricha muito nas caixinhas. Você também pode ter uma experiência literária de audiobook ou digital, então são várias aí, várias as experiências, brindes, então vale super a pena. E se você até agora ainda não se convenceu, vai lá e assina, que você vai ter 30% de desconto com o cupom Joyce Sexta, e não por um mês, tá? Mas por 2 meses, então vai dar para vocês experimentarem direitinho. Vocês também podem enviar, tá, os livros. Entrem no site, eu vou deixar todas as informações aqui no box de descrição do vídeo. Vocês podem entrar no site, perguntar como vocês fazem para enviar, de repente vocês querem enviar livros, porque aí vocês ganham ali também descontos nas caixinhas de vocês. Vale super a pena. E você só vai ganhar, tá, desconto de 30% em 2 mensalidades, e também mais um livro se você usar o cupom Joyce15. Então, usa o cupom Joyce15, ganhe o seu desconto nas 2 mensalidades e também um livro extra, tá? E se você já assinou a literatura, compartilha bastante lá no Instagram, comenta aqui embaixo também. Então agora, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar essa história que é muito bacana. Penny e Jack, vinheta. Bom, então vamos para a Austrália, num lugar chamado June. Em algum momento alguém vai encontrar um corpo, tá? E esse corpo vai ser do vigia da casa de Monte Cristo. Esse homem, ele recebeu um disparo, e na porta do local que ele tomava conta estava escrito Die, Jack, die. Então, logo depois, a polícia inicia uma investigação e descobre que foi um garoto que já tinha algum tipo de perturbação com aquela casa, com a casa de Monte Cristo, que era a casa que esse homem tomava conta. E o garoto, por ter assistido repetidas vezes o filme Psicose, ele foi lá e deu fim no vigia da casa em 1961, tá? Então, já comecei com essa introdução para gerar aquele impacto, mas essa é só uma das coisas que aconteceram nessa casa, porque essa casa, gente, ela fica na Austrália.
Austrália, ela foi um lugar que quando os europeus chegaram, eles falaram assim, bom, essa terra não vale muita coisa não, essa terra aqui ela é meio árida, né? Aqui os nativos eles são meio agressivos, então vamos agir com agressividade também. Então o que eles fazem? O homem chamado Mark Phillip, que era um homem, obviamente, né, ali, né, comandante de navios e tudo mais, ele faz o quê? Ele avisa, olha, as terras que foram ali encontradas, elas não são terras que valem muita coisa, precisamos fazer alguma coisa com essas terras. E o que os europeus decidem mandar os seus piores, mas o que eles tinham de pior, tá, de bandidos, de pessoas presas, presidiários mesmo, para aquele local. Foram menos de 800 presidiários em vários barcos que chegaram no local e foram esses homens o que basicamente tirou todas as pessoas que eram nativas ou a maior parte dos nativos ali da frente deles. Só que aí veio um segundo problema. Os que ficaram começaram também a querer ali ter alguma coisa com as nativas, filhos começaram a nascer, as pessoas tinham muito problema com religião, os nativos tinham as crenças deles, as pessoas quando chegavam lá faziam uma mistureba danada e o certo seria a galera ser católica, entendeu? Então assim, ficou uma grande bagunça mesmo. E tinha um lugar chamado Gales do Sul, que era onde as pessoas, depois de mais ou menos aí uns 100 anos, começaram a tentar deixar o lugar um pouco mais refinado, vamos chamar assim, ou colocar as coisas um pouco mais para frente. E nessa cidade de June, na Austrália, vai chegar um casal, o casal Christopher e Elizabeth Crowley. Esse casal era um casal jovem, um casal muito forte. Elizabeth Crowley era uma mulher de gênio muito forte, ela era uma mulher refinada, ela era uma mulher que sempre teve ali uma postura muito assim snob, para falar a verdade, e o Christopher, ele era um jovem também, era um homem jovem, tinha 35 anos e ele tinha muita perseverança e ele era uma pessoa que ninguém dizia para ele o que fazer e ele tinha um tato, um tino e uma força de vontade invejável. O casal era extremamente católico e já ganhou vários pontos ali com a pequena sociedade que se formava por ser católicos, porque isso definia se eles eram ou não civilizados. Seria mais ou menos assim. Esse casal, eles acabam tendo 7 filhos e começam a tentar fazer da terra ali algo produtivo. Começam a adquirir lotes de terra, começam a tentar, só que de fato era muito difícil conseguir fazer a terra prosperar, conseguir cultivar, e ele não desistia. Colheita após colheita, ele ia tentando coisas diferentes, até que teve uma hora que ele percebeu que ele não conseguia mais alimentar a família dele, que na época eram de 5 filhos, então ele já estava começando a ficar muito desesperado. Foi quando, né, pessoas queridas recebem informações privilegiadas, e foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Foi decidido fazer uma ferrovia no lugar. Por quê? Várias pessoas como ele tinham se mudado para esse local e também para outros locais laterais e tudo mais, que estavam conseguindo algum tipo de cultivo. Quando isso é descoberto, o lugar começa então a ser um produtor de comida. E é nesse momento que as pessoas começam a receber mercadores, pessoas que querem fazer negócios com essas famílias. E também outras pessoas aí do mundo agrícola que queria se deslocar para lá e para cá. Então era necessário que para essa mercadoria sair desse lugar e ir para outros lugares, incluindo a Inglaterra, precisasse de uma ferrovia, até mesmo para essas pessoas chegarem e um negócio ser feito. É nessa hora que esse homem, que basicamente não tinha direito o que comer, tá? Lutava pela sua sobrevivência, ele junta tudo que a mulher tinha, tudo que ele tinha, ele sai assim vendendo tudo que ele tem, ele chega a morar numa casa assim de madeira, ele pega tudo que ele tinha que pudesse valer alguma coisa, ele vende tudo e compra um lote de terra, tá, de 400 hectares de terra, bem do lado de onde seria a tal ferrovia. E o que ele faz? Ele constrói o que seria uma pousada ou um hotel, e isso seria fantástico. Por quê? Porque logo em seguida, quando a ferrovia ficasse pronta, não tinha hotel na cidade, não tinha onde essas pessoas se hospedarem, e aí as coisas se tornariam muito complicadas. E ele foi um gênio na hora de fazer isso, porque o lugar prosperou demais. Então a construção ela começa em 1875 e termina em 1876, e era uma casa extremamente bonita, porque quando ele começa, algumas pessoas começam a emprestar também dinheiro para ele, onde ele rapidamente paga, porque logo que termina
ele já começa a ter muitas pessoas ali usando a casa de hotel, ele já começa a ter um hotel próspero e a casa foi toda construída estilo vitoriano, era uma casa extremamente bonita e ele sabia que as pessoas que iam para lá, ele que era uma pessoa um pouco mais instruída, ele sabia que as pessoas não iam querer ficar em qualquer lugar. Então ele fez dos quartos e dos cômodos lugares incríveis. Tinha salão de festa, tinha lugares para fazer reuniões de negócios. Ele foi muito esperto na hora de distribuir ali os cômodos, ele entendia o que as pessoas iam precisar. Eles chegavam a usar o lugar até mesmo para fazer grandes festas para a alta sociedade. Até mesmo o próprio Christopher e a Elizabeth passaram a ser um casal da alta sociedade. Mesmo Elizabeth sendo uma pessoa assim um pouco difícil de se tratar, ela era uma pessoa um pouco ali fechada, ela era uma boa anfitriã e também tinha muitos empregados, mas muitos empregados mesmo. Mais ou menos em 1879 que ela tem então a última filha dela, que se chamava Ethel. Nessa época, a Ethel era um bebê de 10 meses e a casa já estava em pleno funcionamento, então já tinham festas acontecendo, pessoas em reuniões e as crianças ficavam na mão dos empregados. Vamos chamar de empregados, mas eram pessoas que trabalhavam por um prato de comida e de repente poderiam apanhar. Ela era muito dura com os funcionários, ela era muito agressiva com os funcionários e os funcionários que subiam um pouco na hierarquia, né, de outros funcionários, eram ali responsáveis por alguma coisa, eram obrigados a seguir as ordens dela. E as ordens dela eram sempre ordens violentas. Então, em uma determinada noite, a empregada estava segurando a babá da bebezinha Ethel, a segurava nos braços, quando no topo da escada ela sentiu, ela tropeçou, ou ela diz, né, ela chegou a dizer para a senhora Elizabeth que na verdade ela sentiu como se alguma coisa tivesse empurrado ela e o bebê caiu dos braços dela, a bebezinha Ethel, e a bebê Ethel, ela faleceu. Não se sabe o que foi feito dessa empregada, mas assim, o que, né, era contado sobre o comportamento da senhora Elizabeth em relação a seus empregados era de dar medo em qualquer pessoa. E por mais que as pessoas ao redor, tá, soubessem que ela era daquela forma e também não eram anjos, vamos chamar assim, com seus empregados, ainda assim isso dava a ela uma fama bem ruim, então não devia ser pouca coisa que ela fazia com esses empregados aí não. E teve uma empregada que deu à luz a um garotinho, e esse garotinho ele nasceu com sérios problemas ali, problemas de desenvolvimento mental. Então ele nasce com o que seria hoje uma paralisia cerebral, ele não conseguiu se desenvolver. E ela, tá, para que a senhora Elizabeth suportasse, né, o menino dentro de casa, não colocasse os dois para fora, ela coloca o menino preso, tá? Ela amarra o menino na leiteria e ela deixa o menino amarrado na leiteria, gente, por 40 anos. Então, por 40 anos ele vai ficar preso, então ele vai passar toda a vida dele preso ali dentro. Ela nunca vai deixar, a Elizabeth nunca vai permitir que ele saia de lá. E enquanto a mãe era viva, a mãe dava de comer e dava de beber para o menino. De bebê ele se torna uma criança, de criança ele se torna um rapaz, de rapaz ele se torna um homem. E ali naquela propriedade era muito fácil você escutar os gritos dele, né? Ele fazia sons ali, choro, e as pessoas ficavam ali atentando, provocando ele, machucando ele, porque ele era amarrado, ele não podia se defender, e ele acabava sendo vítima na mão de crianças e também pessoas maiores ali, um pouco mais cruéis. Isso, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente nem imaginou outras coisas que não poderiam ter feito com esse menino, porque ele passava o dia inteiro preso e depois a noite inteira presa. A mãe dormia dentro da casa, ele dormia do lado de fora da casa, então não vamos nem pensar aí no que poderia acontecer com esse rapazinho. A questão é que o Harold, quando a mãe dele falece, ele já tinha 40 anos. Só que a mãe dele falece e as pessoas param de dar comida para ele, param de dar água para ele. E um dos garotos, inclusive, que acabava fazendo ali algum tipo de bullying com ele, acabava, né, atormentando a vida do menino, conta para os pais que o menino estava preso ali dentro, que ninguém mais dava comida para ele. É nesse momento que os pais, então, desse garoto acabam chamando as autoridades e ele é levado para um asilo de loucos, né? Final de 1800 era o lugar mesmo que eles acabavam levando, só que ele também não sobrevive muito tempo nesse asilo e vem a falecer ali alguns meses depois. As condições dele estavam precárias.
Outras coisas também aconteciam nessa casa, tá? E assim, coisas muito bizarras mesmo. Ela era uma pessoa tão mandona que ela não admitia que funcionários ficassem doentes. Então tinha um rapaz que ele trabalhava com os cavalos e eles também colecionavam cavalos, eles tinham cavalos de corridas, cavalos de raça, e esses cavalos eles precisavam ali ser muito bem tratados, talvez bem melhor ali do que os próprios funcionários. A questão é o seguinte, um dia, um dos homens que tomava conta então dos cavalos, ele estava muito doente, mas muito doente mesmo. E ele estava num quarto, ele tinha um quarto não, na verdade ele um canto que jogaram para ele, que era junto ali com os cavalos, então ficava o colchão de palha dele ali, e ele dormia, né, quando ele não estava tomando conta dos cavalos. Só que em um determinado momento chegou a hora dele levantar para trabalhar e ele não conseguia, ele estava com muita febre e ele não conseguia levantar, não conseguia ficar de pé, então ele permaneceu deitado. Foi quando o chefe ali dos estábulos chega e vê, né, o rapaz, o nome desse homem era Maurice, e vê o Maurice deitado ali e pergunta para ele, manda ele levantar, ele não se levanta, ele dá uns chutes no colchão e ele acha que o rapaz está fazendo corpo mole e não quer levantar. Então o que ele faz? Eu vou colocar fogo no colchão, a hora que ele sentir o calor, ele vai ter que levantar. Só que acontece que o Maurice estava tão mal que o Maurice não conseguiu ficar de pé. E quando o homem percebeu, né, que o Maurice estava incendiando ali, ele não conseguiu apagar o fogo e o Maurice morreu na frente dele, incendiado. E aquilo foi uma coisa assim que deixou esse homem aí muito mal e acabou saindo da propriedade logo em seguida e ninguém nunca mais o viu. Também existiam histórias estranhas, mas muito estranhas em relação às empregadas, porque as empregadas, elas estavam sempre grávidas, mas sempre grávidas, mesmo que elas sempre estivessem debaixo dos olhos de Elizabeth. Então isso, né, leva aí muitas pessoas a pensarem que o pai poderia ser até mesmo o senhor, né, Crowley, porque a família Crowley só era a família Crowley, os filhos e os empregados. Então, ou dos filhos, né, do senhor Crowley, ele tinha 4 homens e 3 mulheres, era para ser 4 e 4, mas a Ethel acabou morrendo, então com 10 meses. E o próprio, né, o senhor Crowley, que era então o Christopher Crowley. Conforme as empregadas iam engravidando, coisas bizarras começavam a acontecer com elas. Em um determinado momento, uma delas acabou caindo, tá? Caindo do 2º andar. E o 2º andar, na verdade, ela estaria limpando a janela quando ela cai do 2º andar e acaba perdendo a vida. Ainda existem manchas, tá? Manchas de sangue. Dessa mulher ainda na propriedade, até os dias de hoje. Ninguém consegue apagar aquelas manchas, é uma coisa super esquisita também. E tem mais, também 2 mulheres que deram à luz também no 2º andar, no mesmo quarto que essa moça acabou caindo, elas perderam a vida e os seus bebês também. Então assim, era um número bem grande de mulheres ali que acabavam grávidas. E logo depois que essas mulheres todas aí que apareciam grávidas e de repente faleciam no parto juntamente com seus filhos, pararam, foi também porque o senhor Christopher Crowley, ele também falece. Ele falece em 14 de dezembro de 1910 com 69 anos. Ele tinha problemas cardíacos e também tinha desenvolvido como se fosse uma infecção generalizada, porque de tanto usar camisas, né, muito apertadas assim na garganta, foi desenvolvendo como se fosse um caroço. E aquilo começou a infeccionar e ele foi deixando para lá, cada vez apertando mais para disfarçar aquele caroço, até que um dia ele simplesmente teve um problema cardíaco e veio a falecer. Foi aí, tá, que muitas coisas começaram a se conectar, como por exemplo, as pessoas sempre comparavam a Elizabeth com a Vitória, a rainha Vitória, porque a Elizabeth era muito católica, tá? O senhor Christopher Crowley também. Então a família Crowley era muito católica. Então, eles sempre, né, colocavam eles ali como uma referência de boa família, uma referência de quase tudo que era católico. Quando o Sr. Crowley falece aos 69 anos, a senhora Elizabeth pega então um lugar onde ele usava de depósito para bebidas e tal, eles faziam muitas festas, né, lembrando. E também tinha até uma parte que eles usavam como cassino, tá? Mesmo sendo católicos, a jogatina podia, tava ok. Só que a Elizabeth, ela pega o lugar e ela desapropria de tudo, tira todas as coisas que estão lá e manda reformar e faz do lugar uma capela. E ela vai colocar a Bíblia, vai colocar ali algumas coisas católicas e ela já usava preto. Ela sempre usou preto, a vida toda ela usava preto. Então ela só utilizava roupas, vestidos, sempre muito bem cortados, sempre com, né, tecido
tecidos muito bons, muita renda, chapéu de renda, uma cruz no pescoço, era a joia que ela utilizava. E também depois do falecimento do marido é que ela nunca mais mesmo colocou outra cor, ela usava apenas preto e ela ficou nessa parte aí que ela mandou desapropriar do porão, ela ficou lá dentro e ela nunca mais saiu, gente. Ela ficou lá por 23 anos. Ela saiu apenas 2 vezes, tá? Em 2 ocasiões na vida dela, que não é mencionado, não achei para qual motivo ela teve que sair de casa, mas ela ficou lá por 23 anos. Ela só conseguia rezar e ela dizia que não existia nada melhor do que ficar lá lendo a Bíblia e se conectando com Deus. Durante esse período, os empregados tinham medo dela, porque diziam que ela muitas vezes tinha ali alguns choros, algumas coisas ali embaixo, falava palavras desconexas, óbvio, ela estava, né, ali encarcerada por algum tempo, ela devia estar com algum problema, né, bem sério ali, até que um dia os gritos foram muito fortes, ela já estava com 92 anos de idade e eles chamaram um médico, só que não teve jeito, parece que ela teve uma apendicite e acabou morrendo de apendicite aos 92 anos de idade, então ela já era bem idosa mesmo. E isso acontece em 1933, então os filhos acabam herdando essa casa, que ainda era muito valorizada, sinônimo de status, sinônimo de riqueza, eles herdam essa casa, porém eles não conseguem segurar a onda, porque manter uma casa nos novos regimes, eles já não podiam sair, né, basicamente ali colocando pessoas trabalhando com um regime análogo à escravidão, eles tinham que pagar ali pessoas para tomar conta dessa casa, o que não era barato. Então eles foram desistindo a um ponto que simplesmente eles abandonaram tudo, tá? Com móveis, com roupas, com coisas ali entalhadas, coisas que eles poderiam ter vendido, conseguido muito dinheiro, mas eles não quiseram nem voltar para olhar e simplesmente abandonaram tudo do jeito que estava em 1948. Foi deixar tudo correr e acharam que seria mais fácil vender se tivesse algumas coisas ali, né, alguns objetos bonitos e tal, porque a casa mesmo em si estava totalmente destruída, e é quando eles colocam então aquele vigia do começo da história que eu contei para vocês, por volta ali de 1948, para tomar conta da casa. A casa já assustava demais as pessoas, principalmente os jovens, porque os jovens eles queriam se aventurar dentro da casa, e esse era sempre o homem que dizia, não, volta, né, porque ele era o vigia. E um dia esse rapaz teria assistido então Psicose ali por diversas vezes e simplesmente foi lá e acabou tirando a vida do vigia, tá? Então, muita gente via certas coisas ali eram esquisitas, muitas crianças tinham crises asmáticas perto da casa e também os animais, eles tinham uma tendência de não querer passar na frente da casa, tá? Estranhamente, eles não queriam passar em frente à casa e ninguém até aquele momento sabia o motivo. Então, 3 anos depois que o vigia, ele perde a sua vida, a família Ryan compra a casa. Eles compraram a casa assim por um valor muito baixo, e era uma casa que eles compraram porque era quase como se você estivesse comprando ali um pequeno castelo inglês, porque no fundo a casa por dentro ela era toda vitoriana, então eles acharam aquilo incrível e acabam comprando. Então Reg e Olive Ryan compram a casa e começam a reconstruir a casa, refazer a casa, e eles decidem naquele momento que eles vão deixar tudo nos moldes, como deveria ser uma casa vitoriana, como ela deveria ter sido, né, como ela foi um dia. Então eles começam a descobrir coisas ali, né, eles olham e encontram roupas antigas, eles encontram até mesmo joias. Então eles começam a olhar tudo aquilo e falam, meu Deus, né, como que deixaram tudo isso aqui? Garrafas de vinho, bebidas muito antigas, a prataria, tudo tava na casa. E é nessa hora que eles olham até a casa. Para a época, isso era muito moderno, ele tinha um próprio sistema de alimentação elétrica, que tinha uma forma natural de se alimentar, então eles não utilizavam velas, então era uma coisa assim muito moderna mesmo. Quem fez a casa com o que tinha de melhor. Então eles decidiram sentar um café, falaram, e aí, vamos comprar uma casa, e agora? O que a gente vai fazer? E é nessa hora no café que eles saem e percebem que assim, bom, eles estiveram na casa, as luzes, né, estavam acendendo, estava tudo certo, e eles começaram a conversar sobre o que fariam com a casa, se eles morariam na casa ou se eles poderiam transformar o lugar em um museu, porque seria muito interessante, tinham muitas peças ali, e meio que o casal começa a discutir num café o que fazer. Aí, quando eles decidem que iriam então fazer um museu, eles entram no carro e dirigem até a casa deles, né, a casa que eles tinham acabado de comprar, a casa Monte Cristo.
Quando eles chegam na casa Monte Cristo, uma coisa estranhíssima acontece. Bem próxima à casa, eles começam a ver que uma névoa começa a ir na direção da casa mesmo, estilo filme de terror mesmo. Essa névoa para assim próxima à casa a um ponto que eles mal conseguiam ver as janelas e todas as luzes, eles teriam deixado ali uma luz, pelo menos a luz da frente ali acesa, todas as luzes estavam apagadas. E aí eles percebem que de repente todas as luzes da lateral da casa começam a acender. E eles ficam extremamente assustados, porque eles dizem que deve ter algum invasor na casa, porque eles não imaginaram que a casa poderia ter fantasmas. Então, eles começam a pensar, e agora o que a gente faz? Então eles sentam, começam a pensar, bom, vamos pegar aqui o que a gente tem, que a gente pode entrar na casa e bater em alguém, ou chamar a polícia, o que a gente faz? É nessa hora que o Reg, ele decide então entrar na casa e ver se tinha algum tipo de invasor. Enquanto isso, a Olive fica no carro prestando atenção, porque qualquer coisa ela sairia de lá para poder chamar uma autoridade policial para ver o que estava acontecendo ali dentro. Só que depois o Reg sai e diz que não tinha ninguém na casa, mas que era para ela entrar, porque aquela casa estava estranha. Quando eles entram na casa, eles percebem logo de cara que a casa está extremamente esquisita, gelada, diferente da casa que eles tinham deixado para ir tomar um café e decidir o que iriam fazer com ela. E nessa hora, uma voz muito metálica, quando ela chega na cozinha para fazer um chá para eles tomarem, uma voz muito metálica e autoritária manda ela sair, tá? Diz: saia da cozinha. Nessa hora, ela fica bem assustada, mas bem assustada mesmo. E ela conta pro marido dela, só que o marido dela disse que ela estava assustada com o que tinha acontecido com a luz, então não era para ela colocar aquilo na cabeça, aquela velha história, né? Ninguém aí nunca acredita. E eles também tinham um filho, que era o Lawrence. E o Lawrence, que era pequeno, começou a sentir coisas ali um pouco diferentes. Eles sempre, enquanto as reformas estavam acontecendo, eles começam a deixar tudo bonito de novo. O garotinho corria ali, né, por volta ali da propriedade e começava a dizer para a mãe que via uma mulher que usava umas coisas finas. Ele não sabia descrever renda, mas era uma coisa preta e também tinha um cordão que tinha uma cruz de prata. E também começou a relatar que ele via também um garoto andando e chorando. Ninguém sabia quem poderiam ser essas pessoas. Depois, com o tempo e com as reformas também, ele sempre perdia o ar quando ele tentava subir as escadas, como se ele estivesse sufocando. E isso é uma coisa que vai se repetir muito, mas muito mesmo. Parece que é uma característica da casa, essa questão de sufocar, tá? Também tem uma questão que acontece junto com esse sufocamento, parece que a pessoa está sufocando, que é como se correntes apertassem as pernas e também a cintura das pessoas. E acredita-se que o menininho, o Harold, ele era preso dessa forma, tá, na leiteria. E isso é contado porque vários pesquisadores paranormais, sabemos, né, vão nessa casa. Então eles já acharam o Harold, acharam também a Elizabeth Crowley e também dizem que o Sr. Crowley também visita a casa de vez em quando, além dos empregados. E existe uma das empregadas que ninguém sabe dizer qual foi, né, qual delas, que foram tantas, né, que perderam a vida naquela casa, dizia sempre, né, algumas pessoas chegaram a ouvir que o que é direito de um é direito de todos, mas ninguém nunca soube dizer o motivo dessa frase. Essa família chegou a um ponto que eles começaram a perceber que aquilo não assustava mais. Quando os próprios filhos deles, eles tinham esse menino, né, que era o Lawrence, e também tinham as filhas pequenas, eles chegavam a dizer assim que não tinham mais medo. Eles não tinham mais medo porque sabiam que não fazia, aquelas coisas não faziam nada de mal. Conforme foi se passando ali o tempo, eles não sofriam mais nada. Só que aí é a hora de inaugurar o lugar e as pessoas começam a sentir. Então, várias fotografias são tiradas, várias equipes de pesquisa paranormal começam a ir até o local. Não é caro, é em torno ali de $195, então não é caro ir para esse lugar. Você tem direito a 3 refeições e tem um quarto. O problema é, as pessoas alugam ali 3, 4 dias e muitas vezes saem correndo no meio da noite. A parte de cima, o segundo andar da casa, é bem difícil mesmo. Muitas pessoas às vezes se hospedam no segundo andar e começam a ver como se fosse assim rostos de pessoas olhando pela janela. A questão é que não tem sacada para o lado de fora, então não tem como aquelas pessoas estarem andando, alguém tá andando ali olhando as pessoas pela janela, elas teriam que estar flutuando, seria mais ou menos isso.
Também tem a questão da sensação de se sentir ali acorrentado. Muitas pessoas se sentem na cama, muitas pessoas subindo a escada sentem aquilo, algumas pessoas já caíram. Então, ultimamente, né, essa família não deixa mais algumas pessoas subirem as escadas. Crianças e animais são extremamente afetados. Sempre que sobem as escadas, as crianças começam a ter crises e aconteceu quase uma tragédia com uma criança que estava com a mãe e com as irmãs e começou a ter uma crise de asma. E nesse mesmo dia, outras crianças já tinham tido falta de ar no lugar e ela acabou hospitalizada. Então, assim, o lugar tem uma energia péssima e as pessoas não gostam mesmo de ficar lá. Chegam aí pela curiosidade, mas acabam indo embora. Wallace, mais tarde, ele vai se casar. E a esposa dele, a Sofia, ela tinha muito medo da casa. E ela já mora lá há 4 anos. Agora deve ter mais tempo que essa história aqui, essa fonte, as fontes que eu peguei, elas são um pouquinho mais antigas. Mas ela dizia que ela começou a sentir medo no começo, depois ela começou a sentir uma coisa diferente pela casa. E um dia ela teve um sonho. E nesse sonho ela começou a lembrar coisas da casa. E aí ela teve ali a sensação de que ela poderia ter feito parte daquela família. Então ela decide fazer uma sessão espírita. Nessa sessão espírita ela descobre que na verdade ela teria sido uma das empregadas que morou dentro da casa. Difícil de acreditar? Extremamente, mas afinal de contas, se acreditarmos, a história fica ainda melhor. E é justamente isso que queremos, então vamos continuar. E aí o que vai acontecer é que ela sempre vai contar ali as histórias com muita propriedade, porque afinal de contas ela diz lembrar de algumas coisas ali que outras pessoas não lembram, como é o caso da bebê Ethel, tá? A Ethel, ela sabe falar coisas ali de que a menina era muito chorona, de que a mãe não gostava da menina e entre outras coisas. Então, isso são coisas que essa Sofia, esposa do Lawrence, ela conta, porque ela diz, então, ter sido a reencarnação, enfim, de alguém ali que morou na casa. Isso foi também fruto de muitas pessoas indo no lugar, fazer sessão espírita, alugar a casa para fazer diversas coisas, diversas pesquisas paranormais. Essas fotos, essas coisas, são pessoas que visitam, são equipes de pesquisa, já foi Ghost Hunters, já foi Minha História de Fantasma, tem vários lugares aí essa história, né, a história dessa casa. Só que assim, essa casa ela é extremamente esquisita mesmo. Quando você olha a casa em si, ela é estranha. E para deixar ainda mais esquisito, mais, na minha opinião, medonho, o dono dessa casa hoje, ele simplesmente fez um lugar onde é um museu de bonecas. Então ele coloca várias bonecas antigas nesse lugar. E pelo amor de Deus, né? Já tem choro, já tem aparição, já tem coisa apertando corrente, já tem coisa estranha demais para o homem ainda fazer ali um museu cheio de bonecas antigas, né? Não deve ser uma coisa que gera uma impressão muito boa. Porém, é aquilo que eu sempre digo. A má impressão vem de passeios turísticos de terror. Inclusive, a casa ela é aberta todos os dias, tá? Das 4 às 6 da tarde. E aos finais de semana, somente à noite. Então é das 6 até as 8, onde tem o tour do terror, que eles contam a história da casa para as pessoas que estão lá e você pode passar a noite, visitando de dia ou de noite, continua funcionando. Lembrando, ele foi criado para ser um hotel, então tem muitos quartos na casa e esses quartos são utilizados até hoje. A casa ela está em ótimo estado, tem coisas ali incríveis, eu acho que vale muito a pena para registrar as coisas que tem lá, tirar fotos super legais. E foi justamente nesse intuito que uma vez uma pessoa que estava visitando a casa, uma mulher, ela ficou encantada com os móveis e ela saiu tirando várias fotografias ali do lugar porque ela achava as coisas bonitas, quando de repente uma coisa esquisitinha saiu numa janela, tá? Ela começou a tirar foto por dentro, por fora da casa e aí acaba saindo o rosto, né? Um rosto ali perto de uma janela e essa é uma das fotos aí que mais assustam. Mas você também consegue perceber fotos onde as pessoas elas acabam vendo ali uma energia, parece uma energia mesmo, assim, uma fumaça, um troço estranho, assim, meio azulado. Também tem aquelas bolinhas, o pessoal chama de orbe, eu não acredito em orbe, tá? Mas as pessoas, tem gente que acredita, mas tem esses que são maiores mesmo, parece um facho de luz. São coisas muito assim estranhas mesmo para se aparecer em fotografias, mas também vamos lembrar que ninguém nunca pegou essas fotos e foi analisar e tal, não tem nada comprovando veracidade de, né, estudiosos olharam as fotos e comprovaram que aquelas fotos
Enfim, vocês sabem aí como é que funciona, mas a casa assusta. Porque você já está assustado de casa. Se você acredita e vai ver, você fica assustado. Se você não acredita e vai ver, quando chega lá você assusta, não tem como não assustar. Tudo é feito para assustar. Então, hoje, eu ainda penso que hoje é ainda mais fácil, né? Porque a gente tem aí algumas tecnologias, algumas coisas, uns sons que de repente pode, né, ajudar a deixar as pessoas com medo, não dá para saber, mas que isso é um grande negócio hoje em dia, é sim. O tour do terror, esses passeios de terror são grandes negócios, já é grande negócio nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, alguns hotéis, e também a Austrália tem essa casa. A Austrália tem muitos lugares que são mal assombrados, pelo menos são considerados aí mal assombrados. Uns têm tour do terror, outros não têm tour do terror, mas é um lugar também que tem uma história bem ali pesada, né? Tudo nos Estados Unidos termina como quando eles não conseguem descobrir o que é. Aqui foi um cemitério, né, indígena. E vamos combinar que se for essa questão, não tem um lugar na Austrália que não seja exatamente isso, né? Porque os nativos foram basicamente ali dizimados. Então, e aí fica a pergunta, será que o lugar também não é mesmo mal assombrado porque a energia, né, dessas coisas é muito forte, fica ali muita energia pesada, e aí já pega pessoas que não eram tão boas, e uma casa que levou tantas vidas? É um questionamento aí a se fazer, mas teve um homem que decidiu falar. Enfim, um dia essa casa se tornou tão famosa que um dia um pesquisador, cientista e tal, ele chegou a falar que aquilo na verdade é um fenômeno sonoro, que às vezes quando as pessoas estão tensas ou estão muito quietas, existem vibrações e ondas sonoras que são tão baixas que os ouvidos humanos eles não podem registrar, mas que na verdade o cérebro ele acaba reagindo, e é por isso que as pessoas pensam ouvir coisas. Por que ele disse isso? Porque a própria Sofia e todas as pessoas da casa, a Olive dizia isso, o Lawrence diz isso, que na verdade eles escutam um homem andar de botas, mas como se o piso fosse de madeira. Só que hoje a casa não tem mais piso de madeira, a casa é toda de carpete. Então aquele é um som como se fosse um som do passado, é o som que as botas de alguém fazia na época que a casa tinha piso de madeira. Então tem umas coisas assim que são estranhas e que não tinha por que eles mentirem de repente assim, né? Se é tão mais difícil, assim, tinham coisas ali um pouco mais fáceis ali para eles mentirem. Então talvez seja um pouco dos dois, um pouco de exagero, porque todo mundo quer promover o seu negócio, mas isso também não faz com que a casa seja aquele lugar que você quer de repente passar um ano sabático. Seria mais ou menos isso, mas que eu fiquei super curiosa para conhecer o lugar. Eu fiquei, porque é uma casa muito bonita, muito cheia de história, principalmente porque os donos eles estão muito convencidos de que aquele lugar é assombrado, e deve ser muito legal ver uma pessoa muito convencida contando para você que aquele lugar é assombrado. Pelo menos você vai sair de lá pelo menos um pouquinho acreditando, né, no que aconteceu, e também vai ser uma experiência e tanto. E deve ser muito engraçado se você não ouvir nada e começar a ver pessoas sair correndo ali no meio dos seus passeios, querendo ir embora ali no meio da noite, porque eu vi um fantasma, eu seria aquela que daria risada, sinceramente, ou correria junto, dependendo da situação. Bom, se vocês conhecem essa história, contem aqui pra mim nos comentários. Tem alguns vídeos do lugar mesmo, da casa, que vocês podem encontrar na internet. Eu só entrei mesmo, gente, pra poder ver a casa, como a casa era por dentro, tudo direitinho, porque esses vídeos são em inglês. E os episódios, tá, desses caça-fantasmas aí, eu não consegui encontrar pra assistir. Eu sei que tem episódio no Minha História de Fantasma e que tem também episódio nesse Ghost Hunters. Então, se vocês quiserem procurar pra assistir, procurem e assistam, mas parece que várias dessas vozes e identificação de quem é quem, né, que fantasma faz o que, parece que também é desses pesquisadores paranormais, e também a moça que diz que é uma reencarnação de uma das empregadas da casa, que é a Sofia, então, né, a esposa do Lawrence, parece que foi uma médium que falou pra ela. Então, gente, fica com vocês agora, contem aqui pra mim nos comentários, primeiro, se vocês ficaram até o final, eu quero saber se vocês ficaram até o final, e também aproveita e deixa comentários de vocês se vocês acreditam ou não acreditam, e se vocês sabem mais sobre essa história, de repente vocês moram na Austrália, será que ela é mesmo? Porque assim, eu já fiz umas 50 casas
que são as mais assombradas do mundo, e tem também os cemitérios mais assombrados do mundo, são muitos. Então, eu não sei, se vocês moram perto, pessoas que já viajaram muito, pessoas que moram próximas, de repente pode ter mais informações sobre essa casa. Coloquem aqui pra mim nos comentários se vocês já visitaram essa casa também, porque parece que é um local turístico que as pessoas que vão à Austrália gostam de visitar. Coloquem aqui que eu vou gostar bastante de saber. O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!